E logo depois de gastar sua moedinha em um motoscópio, o Mega Drive teria um jogo do pato que pintou o caneco, Quackshot, ou em português, Tiro Parrulo. Não que parrulo seja exatamente corrente no português brasileiro, mas quer dizer um pato ou uma pessoa baixa que anda com dificuldade e é rabugenta. Mas eu tento sempre traduzir os títulos porque eu gosto de mostrar quão preguiçosas as traduções costumam ser. Ambiguidades e outros aspectos da língua são importantes, mesmo que te digam o contrário. E se uma marreta ou disco pode não ser algo que faça muito sentido, que tal uma pistola de desentupidores? Please shoot me. Não. Essa arma é ótima. Não é tão violenta, eu suponho. Mas você pode fazer inimigos ficarem parados tremendo. Vai poder subir em paredes com desentupidores logo e em pássaros? Mas hein? O jogo em si também mostra uma aventura em que Donald passa por várias partes do mundo, dessa vez em busca de um tesouro, depois de achar um mapa na biblioteca do tio Patinhas. Bom, ele era aventureiro, né? Isso quer dizer que você tem uma escolha de lugares que pode explorar, até achar uma parede que não consegue quebrar, ou uma porta que não consegue abrir, ou só um beco que não pode passar, apesar de ter um avião que pousa em qualquer lugar. E a cidade inteira acaba aqui. Sim, é um videogame. Basicamente, ao fim de Patópolis, temos um arqueólogo, no México temos uma pirâmide, e na Transilvânia temos um castelo. Sim, é uma história de horror / fantasia. Então, naturalmente, o que você precisa fazer é falar com o arqueólogo depois de chegar à pirâmide no México, para que ele te dê um artefato de valor inestimável. A chave do herói. Não, eu não vou fazer uma piada de Kingdom Hearts. E se ele usar na arma, ele vai gokaizar para o Donald de Luck Dying Caper? Não. A chave abre aquela porta. Mas isso não é uma coincidência? Para explorar o interior até achar o Pateta, que está no meio das armadilhas e guerreiros maia. Mas é só turismo. Ei, ele consegue ser uma cidade inteira, se não o mundo inteiro. Ele até conseguiu ser gaúcho. Pateta diz ter encontrado um desentupidor diferente, talvez seja como aquelas ruínas onde se largam presentes, que viram infinitos desentupidores, para que você possa fazer plataformas até chegar a um canto onde pode passar por fios de poste, porque ele pode não ser Soul Power, mas as roldanas simplesmente estão ali, presentes da mãe poste telefônico, e chegar ao Professor Pardal e Lampadinha, que te dão uma invenção que quebra paredes com um bolho de chiclete. De novo, sim, é um videogame. Eu acho que eu prefiro elas para transporte. Não, eu não queria robôs gigantes, ou aquele Megazord Disney. Bolinha tá bom. Enquanto você está ali parada, porque eu não consigo me mexer. E agora podendo quebrar paredes, porque aquilo devia ser sujeira da pele do Bacterium. Passamos por um castelo com uma ótima atmosfera de mistério / terror, tendo de sobreviver a gosmas, fantasmas de coberta, várias armadilhas incluindo uma parede se fechando, um fantasma legal, com certeza saído de algum relógio de pêndulo, que te ataca se você estiver olhando para o lado errado quando ele se vira. Ninguém conta pra Nintendo. Até chegar ao primeiro chefe do jogo, o mestre das pinturas vivas, fora patológica, Drácula, que é um pato, mas não é Quackula ou Duckula, porque ele é um vampiro maligno, que você derrota com pipoca. Sim, por mais charmoso que o jogo seja, além de também ser um pouco mais pra fácil, os cenários estão repletos de inimigos que não são de forma alguma difíceis, muitos deles sendo bafos de onça. Eu nem sabia que era pra ele ser um gato, muito menos que ele tem uma família maior que os irmãos Metralha. Além, é claro, de pimentas. Pimentas vermelhas, como losangos, que te dão um pouco de invencibilidade. E aqui, a invencibilidade é um pouco mais útil, já que você fica mais rápido também, mas continua fazendo pouca diferença. A dificuldade baixa torna passar mais fácil pouco relevante. Ao menos, ele grasnando é engraçado. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? De qualquer forma, depois de atirar bastante pipoca no vampiro, ele vai mais pro alto, tornando mais difícil de desviar dos morcegos dele e acertá-lo, que eu imagino serem seus bichos de estimação, que vivem nos seus sovacos. Nos sovacos de Drácula, na sua locadora. E aí você recebe o mapa completo, o que quer dizer que o mapa anterior era falso, mas por pura sorte, tinha as localidades que você precisava pra achar o verdadeiro.
Mas isso não é uma coincidência? E agora, você não precisa mais voltar para os 3 primeiros. Eu não estou dizendo que você precisaria usar eles, mas eles estão no mapa só porque sim. Eu adoraria que usassem esses estágios, mas não é como se isso fosse esperado pra época. Eu só não sei porque eles ainda estão no mapa, se não vão ser usados. Olha como fica mais limpo em The Lucky Dime Caper. Parece mínimo, mas contribui para o seu senso de progresso, honestamente. A questão maior, porém, é que o jogo é mais linear do que pode parecer. Se você souber a ordem dos estágios, você nunca vai precisar explorar os estágios mais de uma vez. Sim, tem locais marcados para os quais você volta, mas depois de marcar um ponto de retorno, o jogo vai te deixar nele. Então, eu acabei sentindo que eles só fizeram estágios e embaralharam a ordem. Eu adoraria ver um remake desse jogo, com mais exploração, e os bafos se reorganizando nos estágios para deixá-los mais difíceis, e tendo de tirar o desentupidor da cara. Talvez poder usar os bafos com desentupidores como plataforma seria engraçado. Nesta segunda parte do jogo, você pode também explorar na ordem que quiser, mas o que você precisa fazer é ir para Maharaja, porque não podíamos dizer Índia, ou talvez o novo Marajá seja meio megalomaníaco e renomeou o país todo, e você tem que passar por um labirinto um tanto frustrante que eu ainda não entendo bem, e que requer escalar paredes, o que poderia ter uma indicação mais clara, e cheio de inimigos à sua espera, só pra te derrotar. Então só falta o cara achar que chocolate não derrete na sua presença. Talvez o tigre tivesse se soltado acidentalmente, mas por que ele não mandaria saírem? Se querem que você ajude com o primo cervejeiro do Shere Khan? Não, ele é só sacana. Sim, é um videogame, eu sei. Afinal, por que eu deveria reclamar de um tigre que lança chamas, que viram tigrinhos? Tudo perdoado, exceto as minhas queimaduras. E aqui você precisa... eu não sei direito. Me parece que você tem que acertar o tigre antes dele estar parado, e ou de baixo, e cada vez que eu jogo, parece que outra das armas funciona melhor. Isso te dá mais um item inestimável que você precisa pra abrir outra pirâmide, mas pelo menos você precisa ganhar a joia. E de um inimigo maldito que você bate tanto que vira Lex Luthor. E aí você vai pra dentro da estrutura antiga que está repleta de bolas de fogo flutuantes, guerreiros e armadilhas. Isso me parece familiar. Para chegarmos a um corredor em que você foge de bolas de fogo gigante, a única parte do jogo em que você absolutamente tem que correr, apesar de haver um botão dedicado só para isso. Para cair em uma armadilha de fogo, sem nenhuma indicação. Que leva a uma armadilha em que você precisa pular em cima de blocos em uma ordem específica, e existe uma única forma de saber o que fazer. Ver um pedaço de papel que você ganhou do Pateta junto do desentupidor. Tipo, era pra saber que você ia precisar disso aqui, porque saiu de uma pirâmide pra usar na outra? Quem fez o jogo acredita em alienígenas do passado? I'm stunning! As pirâmides são bem similares em tudo, além das pessoas. Pelo menos, não é uma pirâmide de gelo sem motivo. Isso tudo para você receber o cetro de Ra e cair para uma sequência de carros de mina? Eu diria que é só mais um tropo. E talvez até bonitinho, como uma homenagem a Indiana Jones. Mas aqui, você tem que pular de um carro para outro, mais uma vez sem explicação. E pode inclusive pular no ponto errado, por parecer que os trilhos vão acabar. Infelizmente, como eu venho indicando, isso me faz pensar que o jogo simplesmente não foi bem balanceado. É fácil demais na maior parte de si e subitamente exigente. Ao mesmo tempo, você pensa em como os desentupidores verdes vão ser usados e como tudo é tão linear, e eu não consigo deixar de ver uma certa preguiça aqui. Primeira parte, você precisa ir para o México para saber que precisa da chave, ir para Patópolis para pegar a chave, com cuidado para seus sobrinhos não usarem e virarem Quack Attack, ir para o México pegar o desentupidor, ir para Patópolis pegar a arma com o Professor Pardal, e aí você tem um estágio bem maior que você faz de uma vez e não precisa voltar para nenhum deles. A exploração é ir de um estágio para outro até poder chegar ao estágio do chefe. Depois disso, ao menos você tem um chefe em quase todo estágio, mas linear quer dizer A para B para C. Você poder voltar para A não conta se você não vai precisar. Não que eu esteja dizendo que não gosto do jogo, eu adoro esse jogo. Essa é uma de apenas 3 coisas que eu realmente não gosto nele. Essa camada de tinta que acaba sendo rasa demais para esconder os buracos na parede. Shere Khan e seu labirinto são outra. A estética, por outro lado, é muito agradável. Eu não diria perfeita, essas pedras ficam bem soltas, e essa é só uma introdução para o penúltimo estágio. Mas, na maior parte do jogo, os estágios dão um senso de onde você está e como as coisas funcionam. Pinguins com toquinho de banho.
mais baleias assassinas. E eu adoro olhar para o fogo e ver que tem caveirinhas dentro. Com o cetro de Ra, você pode ir para o Polo Sul, chegando a uma chave congelada que você pode descongelar, porque eu acho que ninguém tem micro-ondas ou forno, ou talvez eles tenham medo da coisa, para usar no navio viking, apesar de ser um chifre. E depois de passar por alguns fantasmas, você deve derrotar um guerreiro viking feito de partes. Talvez um esqueleto, apesar de ele ter barba. Livrando o navio dos mortos-vivos, porque os fantasmas devem ter desistido depois do chefe deles ir embora, e aí o Polo Sul, porque ganhou do viking o Desentupidor Viking. Please shoot me. E como ele pode ser usado para se prender a pássaros? Eu suponho que sim. Mas esses pássaros continuam voando e quando você se agarra, toma controle dele. Eu não faço ideia. Talvez algum composto químico hipnótico? Ou talvez aquele barulho seja hipnótico. Ei, qual foi? E eu aqui sem desentupidor. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Depois de voar de desentupidor, Donald precisa quebrar blocos de gelo para chegar ao diário Viking, que revelaria onde o tesouro estaria. Então esse é o segundo mapa incompleto. Mas isso não é uma coincidência. Mas Bafo de Onça sequestrou os sobrinhos. E isso é quando eles eram crianças. Eles ainda não eram obcecados por si mesmos, a ponto de polir os olhos. Então Donald os troca pelo mapa. E Donald consegue segui-lo, apesar de ficar para trás. E o Bafo já está voando. É quase no nível de Homem-Lua. Temos um estágio do esconderijo, com algumas questões estéticas. Eu sei lá porque você teria uma parte assim, a não ser talvez para ter a ideia de estar voando em calhas. Mas isso não são calhas. E temos de derrotar Bafo de Onça, que ataca com um compressor enorme, que faz ele parecer mais Robotnik, mas é uma luta divertida, ainda que fácil. Por fim, eis o estágio final. E temos coisas realmente divertidas aqui, como estátuas com escudos e plantas que funcionam como plataformas e se destroem. A dificuldade é um pouco maior, como deveria ser, já que se trata do último estágio. Só tem uma coisa ruim aqui, a terceira coisa que eu não gosto do jogo, essa parte. A última cruzada de Donald é pular sem saber onde está a próxima plataforma. E elas não estão sempre no mesmo lugar. Não tem como jogar areia aqui. É adivinhação. Bom, fim das contas, chefe final é um pato cavaleiro com uma espada enorme, que ele obviamente não pode usar para cortar, mas ainda esmaga coisas. Ele joga a espada de uma mão para outra 3 vezes, até jogar contra a parede para que caiam pedras, e você tem que acertá-lo enquanto está sem espada e se proteger no centro para não ser acertado. E Donald fica desapontado pelo tesouro ser uma estátua. Vocês sabem quanto isso pode valer? Aquele arqueólogo te deu um artefato sem nem saber disso. E Margarida também se desaponta. Ela tem uma coroa. Vocês não estão vendo a coroa. É só pegar e usar. Mas não, a surpresa é que a estátua cai e quebra, mostrando que tinha um colar dentro dela. E aí eles vão junto, no avião que eles têm por algum motivo. Tipo, em Lucky Dime Caper, fica implícito que o tio Patinho estava pagando por ele, mas a imagem em si é um bom final. Oh, eu não queria ter que fazer isso. Mas lá vamos nós. Que merda. Vamos arrastar móveis pra sempre. Vamos diminuir esse microfone. Sim, é uma história de horror / aventura, fantasia. Como é que a criança tá gritando a ponto de eu ouvir 2 andares abaixo e ninguém diz para de gritar? Porra! Que legal. Filha da puta falando alto. Vamos todos gritar.